Queria que você ficasse de pé em reverência à palavra de Deus. Eu sempre peço isso quando nós vamos ministrar. Eu sempre peço que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 2. Aleluia, Deus está neste lugar. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Amém? Aleluias. Filipenses capítulo de número 2. Eu quero ler com você a partir do verso de número 5. Todos encontraram, amém? Palavra do nosso Deus que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, mas você não pode deixar de adorar. Você é livre para dar glórias a Deus, você é livre para engrandecê-lo, você é livre para declarar as grandezas de Deus. Você sabe que foi para isso que Jesus enviou o seu Espírito, né? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito, e quando batizou com o Espírito Santo, para que eles engrandecessem a Deus. Amém? Aleluias. O texto que nós lemos faz menção da encarnação de Cristo. Cristo veio ao mundo e tornou-se gente. Isso foi extremamente maravilhoso o que ele fez. Quando nós buscamos a entender o significado do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus não foi simplesmente um revolucionário que veio ao mundo. O nascimento de Jesus, na verdade, era muito mais, e foi muito mais do que isso. Na verdade, o nascimento de Jesus era a encarnação de Deus. Deus se tornando gente para habitar em nós. O apóstolo Paulo começa fazendo um apelo para que haja uma voluntariedade além dos nossos interesses, para compreendermos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa dizendo aos filipenses: eu rogo para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está rogando ao Pai para que haja um entendimento da encarnação do Cristo, para que haja um entendimento do que foi esta manobra celestial para introduzir Emanuel, Deus entre os homens, para enviar Yeshua HaMashiach no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo que estava perdido, para promover para esse povo salvação.
O que Jesus veio fazer, amado, não foi amenizar a ira de Deus. Eu quero que você entenda isso. Jesus não foi alguém que entrou para dizer: olha, está tudo ok, calm down, né? Calma aí, vamos ficar calminho, vamos ficar bem. Não foi isso que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer, queridos, foi trazer uma nova vida aos homens. Para isso ele precisava entrar no nosso mundo. Para isso ele precisava curar a nossa carne, a nossa árvore genealógica. Jesus diz assim em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15: eu sou a oliveira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês irão dar frutos. Mas se vocês não estiverem em mim, vocês serão cortados e lançados no fogo. Jesus, amado, teve que vir porque o primeiro Adão falhou. Adão falhou por uma questão muito peculiar e muito séria. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão tinha duas escolhas ali no jardim. Porque Deus disse para Adão, e eu quero que você entenda o porquê do nascimento de Jesus. Deus disse para Adão e para Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já ministrei isso aqui, mas eu quero relembrar para você entender o nascimento de Jesus. Você pode comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente a que Eva e Adão comeram. Note que a palavra de Deus diz que após eles comerem daquele fruto que Deus havia proibido, do conhecimento, Deus ordena que se ponham anjos em volta da árvore da vida, não é assim? E Deus os expulsa do jardim para que eles não comam da árvore da vida. A árvore da vida estava todo o tempo à disposição. E isso fala de uma coisa muito peculiar para nós seres humanos. Quando Deus proibiu Adão e Eva de comerem daquela árvore do conhecimento, Deus iria liberar para eles um futuro, quando eles estivessem prontos. Porque primeiro eles deveriam comer da árvore da vida. Eles tinham que comer primeiro da árvore da vida, para depois comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva despertou primeiro toda a humanidade, antes de despertar a divindade. Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança, Deus os criou. Isso está escrito na palavra de Deus. Quando Adão e Eva atropelaram as coisas, as ordens se inverteram. Aquilo que era para ser despertado na vida do homem, de uma vida de santidade, de uma vida de serenidade, de uma vida de sinceridade, de uma vida de verdade, ele despertou primeiro o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não estavam prontos para conhecerem o bem e o mal, porque a divindade de Deus ainda não havia sido revelada ao homem. Apesar de Deus conversar com eles na viração do dia, eles ainda não eram uma obra pronta. Eles ainda estavam em trabalho. E é por isso que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1 verso 6, dizendo: aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Adão complicou as coisas, querido. Tornou as coisas mais complicadas para nós, porque nós somos uma obra inacabada. Por isso Jesus então teve que fazer ao inverso do que Adão fez. Por isso a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 o chama de segundo Adão. Jesus teve que fazer o caminho inverso, e isso foi uma humilhação. A maior das humilhações para Jesus, querido, não foi morrer na cruz. A maior humilhação para Jesus foi ter que se tornar homem.
foi o Criador ter que se tornar criatura para salvar a criatura. A maior humilhação para Jesus não foi morrer na cruz, porque a cruz, querido, só iria revelar a sua divindade. Porque estava escrito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então a cruz foi um instrumento para revelar a divindade de Jesus, e não apenas a vergonha. A maior vergonha e a maior humilhação de Jesus foi tornar-se gente. Foi se tornar eu e você. A maior humilhação de Jesus foi vir aqui na terra, porque ele subsistindo, ou seja, ele já era antes de você. Antes de você existir, Jesus já era Deus. Ele subsistindo em forma de Deus, abre mão de ser igual a Deus, embora seja Deus, para se tornar um ser humano como eu e você. Alguém, amado, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes que a divindade fosse revelada em você e em mim. E é por isso, amado, que nós seres humanos andamos perambulando de um lado para o outro, lutando contra o pecado, porque se abriu uma porta para o pecado, antes que Deus se gerasse em nós, antes que Deus se formasse em nós. Nós despertamos a nossa carne, nós despertamos a nossa humanidade, e é por isso que nós vivemos em profunda agonia, lutando contra nós mesmos todo o tempo. E então Jesus se manifesta, Jesus nasce em carne. Imagine você que o rei do universo teve que passar o processo de estar dentro do ventre de uma mulher por 9 meses, sendo Deus, assumir a forma do homem e nascer, amado, em meio a uma pecaminosidade como nos nossos dias. Não pense você que quando Jesus nasceu o mundo estava bonzinho, o mundo estava tão perverso quanto está hoje. E de repente, amado, ele se torna homem para fazer, amado, o caminho de volta, para revelar Deus em nós, para que Cristo pudesse ser gerado em nós, para que a divindade de Deus fosse gerada em você. A Bíblia fala que Deus nos chama a sermos participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro diz assim: irmãos, vocês têm uma grande razão para celebrar, porque Deus vos chamou para serdes participantes da natureza divina. E esse é o plano do nascimento de Jesus para as nossas vidas, fazer-nos experimentar a natureza divina. Sem Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim é ponto final para a tua existência. Sem mim é ponto final para o que você é ou pensa que é. A Bíblia diz que ele então se humilhou, entrando, amado, na raça humana. E algo interessantíssimo é que a Bíblia diz, amados, em Romanos capítulo 11, verso 25, que ele, sendo a oliveira verdadeira, pegou a mim e a você, que éramos jambuzeiros bravos, fora da natureza, e contra a natureza, leia depois Romanos 11, 25, e contra a natureza dele, que era a natureza divina, ele nos enxertou nele. Eu não sei se você sabe o que é enxerto, não sei se você sabe o que é enxertar, é colocar. Quem trabalha com plantas sabe o que é isso. É quando uma árvore é cortada e colocada, é quase uma cirurgia, na verdade, colocada numa outra árvore. Eu já fiz enxertos só para testar, funciona. E a Bíblia diz: para que você desse fruto, segundo a divindade, para que você não fosse meramente, querido, um espectador da glória, mas que você fosse participante da glória de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele abriu mão dos seus direitos para que nós pudéssemos ser salvos. Quando o Salvador veio ao mundo, querido,
Ele não veio apenas para fazer uma celebração, para fazer uma festa, para que os homens comemorassem, para dividir a história, para que o calendário se alterasse. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio, amado, para te salvar, para me salvar. A vinda de Jesus na terra fala de salvação, fala de eternidade. Jesus, amado, está em mim e em você. Aquele que aceitou, ele disse: se você me aceitar, eu estarei em você e você estará em mim. E nós seremos um. A única forma de Deus resgatar o homem era essa. E Jesus se humilhou por mim e por você. E isso que é amor. Porque quando Jesus nasceu como homem, querido, ele arriscou tudo. Eu quero que você entenda que Jesus arriscou tudo. Ele poderia ter perdido a sua divindade por causa de mim e de você. Aí você diz: não, pastor, esse risco ele não correria. Ah, não? Por que será que Satanás tentou ele? Tentou à toa, né? Não tinha nenhuma chance dele cair, né? A Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Porque ele fez isso para sarar a minha semente, para sarar a tua semente. É por isso, amado, que a concepção de Jesus foi pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo visitou aquela jovem por nome Maria, ele disse a ela: olha, o anjo disse para ela assim: olha, você vai conceber do Espírito Santo. E ela ficou assim atônita e disse: mas como pode ser isso, sendo que eu ainda sou virgem? E ele disse: o Espírito Santo irá gerar ele dentro de você. Porque ele não é comum, e ele não pode ser gerado da semente do homem, do sêmen humano, porque o sêmen do homem está contaminado com toda a carnalidade. A sua carne não é espiritual e nunca será espiritual. O teu espírito se converte, a tua carne nunca. É por isso que Jesus disse que você vai ter que receber um corpo glorificado. Mas o teu espírito ele veio salvar. O teu espírito ele veio para desvincular da tua carne. Você entende isso? Amém? Jesus veio ao mundo, querido, para desvincular o teu espírito da tua carne. E o apóstolo Paulo fala de dois homens: o homem exterior e o homem interior. O homem exterior corrompido, o homem interior renovado pelo Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Então essa é a obra de Jesus no mundo. Quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, gestante de um ser que não havia tido participação do sêmen do homem, da semente do homem. Então Jesus, como verdadeiramente um segundo Adão, agora introduz no mundo, para que através da sua carne ele atraísse a divindade na sua carne, para que a divindade pudesse tocar a mim e a você. Porque quando você recebe a Jesus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ser ímpar, ser único no universo, 100% homem e 100% Deus. Que humilhação que ele passou por causa de mim e de você, para enxertarmos nele. Se Jesus não se tornasse homem, eu não poderia ser enxertado nele. Era a única forma de eu ser salvo, era a única forma de eu alcançar a eternidade. Eu quero que você entenda que há um plano maior do que a terra, querido. Eu quero que você entenda que há cidades preparadas para nós. Eu quero que você entenda que há mansões celestiais preparadas para nós. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele diz: não se preocupem, está tudo preparado para vocês virem comigo. A questão aqui é a eternidade, querido. Porque a tua vida, a minha vida é um sopro. A minha vida e a tua vida, ela pode desaparecer agora. E o meu espírito se desvincular do meu corpo, porque assim está determinado que o pó volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o criou. E como será que esse espírito voltará? Quando Jesus veio ao mundo, querido,
foi muito mais do que um romance que ele veio fazer aqui na terra. É muito mais do que algo romântico, querido. É algo muito sério. Deus está trabalhando no meu espírito e no teu espírito, querido, para nos tornar eterno, todos os dias, de glória em glória. Todos os dias eu vou morrendo um pouquinho, todos os dias eu vou morrendo um pouquinho, para que Jesus seja gerado em mim, para que Jesus seja gerado em vocês. Apóstolo Paulo diz: eu gemo, eu oro e gemo com gemidos, até que Cristo seja gerado em vocês, até que Cristo seja verdadeiramente formado em vocês. Jesus abriu mão de todos os seus direitos. Ele abriu mão, amado, naquele instante, de ser igual a Deus. E era algo que ele devia apegar-se muito, porque ele tinha um trono de glória, ele ainda tem, mas naquele instante ele deixa o seu trono de glória para nascer, amado, num lugar mais humilde que poderia acontecer, num lugar mais humilde que poderia existir, no meio dos animais, numa estrebaria, sem honras, sem glórias nenhuma, a não ser dos anjos, que louvaram quando ele nasceu. E naquele instante, o Filho de Deus estava passando pela maior humilhação da história do universo. Se tornou gente. E às vezes nós nos achamos alguma coisa, não é? Mas quando Deus olha para Jesus, se tornando gente, Deus diz: que humilhação. Que humilhação. E ao mesmo tempo isso me revela quanto amor. Quanto amor, querido. Você não pode desprezar isso. Diga para o teu irmão: você não pode desprezar isso. Quanto amor. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira, amado, mais intensa. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira mais apaixonada. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira mais comprometida. Eu estou falando, querido, de uma paixão ao ponto de deixar a sua glória, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu único filho para morrer por mim, não para condenar o mundo, não, ao contrário, para salvar o mundo. Oh, se você puder entender, amado, o que significa Jesus ter vindo em carne. E a Bíblia diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo aquilo que foi comprometido no jardim do Éden, porque o homem, ao pecar e ser separado da glória de Deus, o homem se tornou criatura de Deus, como um animal qualquer. E aqueles que ainda não o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, ainda continuam como criaturas. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gostaria que você olhasse para essa congregação. Se você puder, dá uma olhada nessa congregação, dá uma olhada nessa igreja, olhe para esses irmãos. O que te trouxe aqui, querido, o que te atraiu a este lugar foi o Espírito de Deus. E sabe por que Deus te atraiu a esse lugar? Não foi para fazer amizade apenas com esse irmão que sai do teu lado. É porque existe algo dentro de você que corresponde ao Espírito. Existe algo dentro de você que corresponde ao Espírito de Deus. Existe algo aí dentro de você, querido, que diz que você é eleito, que diz que você é escolhido. Há algo aí dentro de você que diz que Jesus está sendo gerado em você para um plano de eternidade que nasceu no coração de Deus lá no Éden.
e que se estendeu a Cristo Jesus para a redenção e para a salvação. Eu e você, eu quero que você entenda, nós não somos normais. Aí você diz, verdade, pastor, já havia notado isso em você. Nós não somos normais. E não adianta você querer ser normal, porque você nunca será. A Bíblia diz, amado, que se você quiser tomar a forma do mundo, você vai ter problema, porque você não tem a forma do mundo. Você tem a forma de Cristo. Você tem o formato, amado, da cruz. Quando Jesus, amado, veio ao mundo, como eu disse a você, ele fez o caminho completamente inverso. A Bíblia nos fala em Isaías que Satanás quis ser igual a Deus. Isaías 14. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, que o homem também quis ser igual a Deus. Jesus fez o caminho completamente contrário. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Ele, sendo Deus, esvaziou-se desta condição. Essa palavra esvaziou-se, ela é muito profunda. Porque esvaziar-se dessa condição, querido, significa que Jesus, ele não podia, enquanto estava em carne, rasgar os céus, tocar trombeta, destruir a terra, os homens, e a Bíblia diz que ele até teve vontade. Ele até teve vontade. Quando ele foi ser preso no Getsemane, que o Pedro cortou a orelha do soldado, ele diz, ô Pedro, se eu quisesse, eu ordenaria, os anjos acabariam com essa farra agora. Mas eu não vou fazer isso, porque eu estou esvaziado. Aleluia, meu aleluia. E quando ele se esvaziou, amado, o que ele encontrou no ser humano? Um vazio muito grande. E nesse vazio Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus teve agonia. Nesse vazio, amado, que ele encontrou em mim, você, ele quase se desesperou. E foi aí que ele me amou mais ainda, porque ele viu a minha condição miserável que eu me encontrava. Quando Jesus se esvaziou, ele olhou para mim e para você, querido, e ele me amou, ele teve misericórdia, ele teve ternura, ele teve, amado, singeleza no seu coração, de olhar para mim e se compadecer da minha condição vazia. O homem sem Deus, amado, ele é vazio. O homem sem Jesus, amado, ele não encontra razões. Todas as suas razões se perdem, porque ele está sem Deus, porque ele está vazio. Quando Jesus olhou, amado, para os homens nessa condição, ele sustentou-se. E Jesus só foi capaz de se sustentar e ir até a morte, a sua ressurreição, que era a única forma dele tomar a sua glória de volta, era morrer e ressuscitar. Quando o Pai virou os olhos para ele na cruz, quando o Pai tirou a face dele na cruz, foi para ele poder morrer. Se Deus não tivesse saído naquele momento de perto da crucificação, Jesus não teria morrido. Quando Deus se afasta e ele sente Deus se afastar e ele clama, por que me abandonaste? Ele expira e morre. Era necessário que ele deixasse o corpo humano para pegar um corpo glorificado, para que uma obra toda fosse completada, querido. O ser humano, amados, tão distante de Deus, vazio do Espírito,
andando, amado, como verdadeiras criaturas, sem terem consciência do celestial. E olha que Deus até tentou, trazendo a lei, trazendo o tabernáculo, a arca da aliança, e nada disso foi suficiente, porque não poderia ser suficiente. Porque a minha humanidade, querido, ela precisava sofrer uma interferência divina. E quando Jesus entrou na minha história, na tua história, a tua humanidade sofreu uma interferência divina. E se você o aceitar, e se você já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode mais viver como antes. Quem tem que arbitrar na sua vida, quem tem que comandar a sua vida, tem que ser agora o divino e não pode mais ser o humano. É por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo não pertence mais a mim, porque pertence a Ele. Aleluia, meu Senhor. Filho maravilhoso. É necessário, querido, que nós sejamos espirituais para entender o porquê que Jesus veio ao mundo como homem. Isso só foi possível ele suportar tamanha vergonha, tamanha humilhação, porque ele tinha uma motivação. A motivação de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. Isso só foi possível a Jesus porque amou a Deus sobre todas as coisas e ao ser humano como a si mesmo. Quando perguntaram para ele: e a respeito da lei, o que você diz? Ele diz: a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Foi essa motivação que manteve Jesus em carne, porque a qualquer momento Jesus podia zangar. Sabia disso? Qualquer momento Jesus poderia zangar e dizer assim: quer saber? Acabou com essa graça. Quero saber mais disso não. Me leva de volta para casa. Eu quero recobrar a minha glória. Deixa esses humanos para lá. Mas não, Jesus continuou se esvaziando. É muito importante que você entenda essa palavra tornou-se vazio ou esvaziou-se. Porque Jesus, ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da glória da divindade. Amém? Porque ele continuava sendo Deus, ainda que ele fosse homem. Ele continuava sendo o mesmo Deus, embora estivesse aparentado como homem e agindo como homem, na forma do homem. Quando Jesus, amado, tornou-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Isso fala muito, querido, da minha vida e da tua vida hoje. Se você diz que é um cristão, o primeiro fruto que tem que haver na sua vida é o fruto da obediência. Porque foi a desobediência que causou tudo isso conosco. É por isso que em tudo ele foi obediente. A chave de tudo é a obediência. Porque a obediência, querido, ela evita o sacrifício. Diga para o teu irmão: obediência evita o sacrifício. Porque a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Se você obedecer, Jesus será gerado em você. Se você viver uma vida de obediência a Deus, não a homens. Presta atenção, eu vejo hoje em dia muitas pessoas procurando homens, consultando homens.
Eu posso ou não posso? Aí um homem diz, pode. Ah, então eu posso. Aí vem outro e diz, não, você não pode. Daí o cara fica confuso. Aí, pode ou não pode? Aí começa a buscar concordâncias com homens. Se pode, se não pode. Se deve, se não deve. Mas se você for obediente a Deus, Cristo será gerado em vós. E aí a Bíblia diz que virá uma unção sobre a sua vida. 1 João 2,21 diz que haverá uma unção sobre a tua vida quando Cristo for gerado em você. E se você for gerado em Cristo e Cristo gerado em você, essa unção que habita em vós vos ensinará todas as coisas, e você já não vai ser guiado por homens, mas você vai ser guiado por Deus. Deus está, amado, trabalhando ainda. Deus ainda está trabalhando em mim e em você. Jesus escolheu abrir mão dos privilégios para ser submisso. Jesus tinha todos os privilégios que ele quisesse. Ele abriu mão de todos os privilégios para ser submisso. Submisso a Deus. Porque o que Jesus estava vivendo, amado, não era um folclore. Hoje em dia as pessoas estão tentando tornar, amado, a vinda de Jesus ao mundo num folclore. As pessoas estão tentando tornar o nascimento de Jesus, amado, num mito. Estão até grudando, colando o nascimento de Jesus em mitos. Tanto que quando se fala do nascimento de Jesus hoje, a gente já não sabe mais se está falando de Jesus, se está falando do Papai Noel, se está falando da árvore de Natal, se está falando do solístice, se está falando, já não sabe mais. O nascimento de Jesus não é místico. O nascimento de Jesus não é um mito. O nascimento de Jesus, querido, é algo muito mais profundo. O nascimento de Jesus, querido, é Deus introduzindo-se na história do homem. O nascimento de Jesus é Ele se humilhando para me resgatar, para ver se gera em mim a divindade. Para ver se gera em mim, querido, algo que Ele sonhou no princípio. Algo que Ele sonhou no princípio. Como você imagina que seria Adão e Eva sem pecado? Como que você imagina que seria a raça humana sem pecado? Você já parou para imaginar, querido? Se você hoje não tivesse que lutar contra o pecado, você seria um ser celestial. Isso mesmo, um ser celestial. Você seria um ser, amado, tão cheio do Espírito Santo, que você não estaria aprisionado a vontades próprias. Você pode imaginar, querido, o que seria um Adão e Eva sem pecado? Você pode imaginar o que seria você se não tivesse conhecido o pecado? Se o dom do Espírito, todo o dom do Espírito Santo, operasse em você com totalidade e com liberdade. Você já imaginou um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo com totalidade nesse homem? Você já imaginou isso? A gente já admira homens que conseguem um dom do Espírito e agem no Espírito. Você olha para esse homem, você já começa a admirar e diz: que homem de Deus, que mulher de Deus. Agora você já imaginou essa pessoa tão cheia do Espírito, que a plenitude de Deus habite nela? Que esse homem não tenha um histórico de pecado, que esse homem não tenha um histórico de erros. Entenda isso, querido, o nascimento de Jesus é maior do que tudo que o ser humano possa imaginar. Nós não podemos nunca negar o fato que Jesus se tornou homem. Nós não podemos negar nunca o fato de que Ele se tornou gente.
Agora você precisa compreender o que é isso. Você precisa ter uma consciência plena do que é isso. Nós não estamos brincando de igreja, querido. Nós estamos nos tornando a noiva. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus. Aí você diz, impossível. Você desistiu? Porque eu não. Embora não tenha alcançado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Sabe qual é o alvo? Ser igual a Jesus. Você pode olhar para mim e dizer quanta petulância desse cara. Mas se você é cristão, não almejar isso, a tua cristianidade não é real. Se você não almejar ser igual a Jesus, a tua cristianidade não é real. A tua conversão não é nada. Pastor, não fala da minha conversão. Eu falo sim, porque eu tenho autoridade de Deus para falar sobre. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deixa eu te dizer um negócio. Deus o exaltou na mais alta posição que um ser existente possa alcançar. Depois dele passar por tudo que ele passou aqui, Deus o exaltou na mais alta posição que um ser existente possa alcançar. A minha mente não alcança o que é isso. E agora ele aguarda os seus discípulos. E ele agora aguarda os seus servos. Queridos, eu estou convidando você nessa manhã a fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu estou te dizendo. Porque ser crente, amado, não é só vir à igreja. Ser crente não é só participar, amado, de uma reunião como essa. Ser crente não é só fazer parte de uma igreja, de uma sociedade, de fazer amigos. Ser crente é muito mais do que isso. Eu quero que você entenda que você, quando senta nesse banco para ouvir a palavra de Deus, é porque Deus está soprando transformação na sua vida, para fazer você ser igual a Jesus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Quando você adora Ele, quando você ergue mãos santas aos céus, querido, quando você começa a adorar e sente a presença de Deus, é Deus trabalhando na sua vida. A presença de Deus não é só para você sentir algo gostosinho, não. É porque Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, nos tirando, amado, dessa condição a qual nós fomos submetidos pelo primeiro Adão. E agora o segundo Adão, amado, vem me livrar desta condição que eu fui submetido, porque eu nasci de uma árvore genealógica contaminada. Mas Jesus, a árvore, a videira verdadeira, me enxertou na seiva da oliveira verdadeira, para que eu não mais fosse um jambuzeiro bravo que não dá fruto. Para que eu pudesse, querido, experimentar da grandiosidade do plano divino para mim e para você. Há um plano divino para as nossas vidas, querida. Quando clamar o nome de Jesus, diz a palavra de Deus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos, capítulo 14, verso 11, diz assim: escrito está, pela minha vida, diz o Senhor, eu jurei, que todo joelho se dobrará. Aleluia, meu filho. Sim, meu Senhor. Sim, meu precioso Senhor. Pela minha vida, eu jurei, que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará. Jesus não um mito, Jesus Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Jesus não o folclore das nações. Jesus, o Rei da Glória. Pela minha vida, diz o Senhor, eu jurei que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus será honrado nisso. Nos dias atuais, eu já estou terminando, eu quero orar com você. Nos dias atuais, a gente pode ver uma série de teologias, axiologias e tantas chias. Mas naquele dia, todo joelho se dobrará, reconhecendo Jesus. Reconhecendo Jesus. 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 Que o centro da tua vida seja Jesus. Que a tua motivação de vida seja Jesus. O fato de você aceitá-lo como Senhor e Salvador, você entenda o porquê você está fazendo. Você compreenda o nascimento de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo para salvar o que se havia perdido, para retomar o plano original. E eu vou dizer algo a você, querido. Se você já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus está sendo gerado em você. Há algo acontecendo aí com você, e é por isso que muitas vezes você se sente estranho. É por isso que muitas vezes você olha para o mundo, amado, e chega a angustiar-se com o mundo, porque Jesus também se angustiou com o mundo. É por isso que você se angustia quando você fala e as pessoas não te ouvem. É por isso que você se angustia quando você prega e parece que você está pregando para paredes e pedras. Porque você sabe a obra, porque você compreende a obra. E você quer que os outros também compreendam. Isso gera uma angústia muitas vezes. Mas o apóstolo Paulo diz: ainda que angustiado, não desanimado. Ainda que perseguido, não entristecido. Ainda que caluniado, não desmotivado. Até que Cristo seja gerado em vós. Esse é o nosso trabalho, querido. E esse, amado, é o teu chamado. Muitas vezes vai doer quando Jesus está sendo gerado em nós. Sabe por que vai doer? Porque você vai se sentir um peixe fora d'água em qualquer ambiente. Muitas vezes você vai até questionar: está todo mundo indo para a direita e eu estou voltando na contramão. Será que eu estou certo? Você vai chegar a questionar-se: por que ninguém enxerga o que eu enxergo? Por que ninguém sente o que eu sinto? E eu vim te dizer nessa manhã: porque Cristo está sendo gerado em você. Diga para o irmão que está do seu lado: é só por isso. Porque Cristo está sendo gerado em você. Diga para ele: é só por isso. Porque Cristo está sendo gerado em você. E a vida que agora vivo, não vivo para mim mesmo. Oh meu Deus, como é difícil não viver para mim. Meu Deus, como é difícil não viver para mim. Porque às vezes eu penso que se eu vivesse para mim eu faria melhor, eu desfrutaria mais. Não é assim? Não dá um sentimento de que se você vivesse para você, você desfrutaria mais? Quantas vezes eu sou tentado a viver para mim, irmãos?
E quantas vezes eu sei que você também é tentado em viver para você. Mas eu quero te aconselhar nessa manhã, não viva para você mesmo. Viva para Jesus. Viva para Deus. Viva para Deus. Não viva para você mesmo. Viva para Deus. Porque a glória desse mundo, ela é passageira. Mas é eterna, filho. Ela permanece para sempre. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Aleluias. 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 Ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. E Ele entrou no nosso vazio. Para que de alguma maneira eu fosse completado. Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu nascimento. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por ter se humilhado, Senhor, dentro de um ventre humano. Por ter aguardado ali 9 meses para nascer. E ainda quando nasceu num lugar inapropriado para humanos. Senhor, mas o Senhor fez tudo isso para nos resgatar. O Senhor fez tudo isso, Deus, para eu viver a vida que o Senhor planejou desde o princípio. Sopra a tua vida sobre nós, Senhor. Sopra a tua vida sobre nós, Senhor. Espírito de vida, sopra a tua vida sobre nós nesse lugar, Senhor. Nós precisamos, Pai amado, desta vida para que possamos subsistir, para que possamos ser eterno, para que possamos chegar, Senhor, no planejamento que o Senhor fez para nós, meu Deus. Ei, te canta, raba, sudiandaba. Ai, Espírito Santo de Deus. Eu mantenho os meus olhos fitos em Ti porque eu tenho esperança. Meu Deus, eu tenho esperança que o Senhor levantará na terra um exército semelhante ao Senhor. Eu tenho a esperança que o Senhor levantará uma igreja, uma igreja onde a tua glória resplandecerá. Eu tenho essa esperança. Eu tenho uma esperança, Senhor, que o Senhor levantará uma igreja, Senhor, gerada em Ti, e aonde o Senhor está sendo gerado nela, eu tenho essa esperança. Onde o Teu Espírito encontre espaço, para encher e completar o nosso vazio. Ah, Senhor, eu oro por uma igreja que entenda a divindade de Cristo. Eu oro, meu Deus, por uma igreja, Senhor, avivada pelo fogo do Teu Espírito. Eu oro por uma igreja, meu Deus, convertida de verdade. Eu oro por uma igreja convertida, Senhor. Que Cristo, Pai amado, se manifeste através do Espírito Santo no meio desta igreja. E nós nunca mais sejamos os mesmos, Senhor. E nós nunca mais sejamos iguais, Senhor. Habita, Senhor, habita em nós, Senhor. Habita, Senhor, habita em nós. Senhor, institui o Teu reino. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus.